Haja Manhã. 10, meio-dia, na Rádio Gilão. Por aqui continuamos o nosso Haja Manhã de segunda-feira, precisamente a última do mês. Como habitualmente acontece, em cada última segunda-feira de cada mês temos o nosso apontamento Caminhos de Fé. É o tal apontamento com João Correia, astrólogo, mais conhecido como o Santo Algarve, que está connosco nesta última segunda-feira do mês. Olá João, bem-vindo. Bem-vindos sejam todos. Olá Ana Cristina, e um grande olá e um grande abraço através das frequências da Rádio Gilão a todos os nossos ouvintes. É sempre um enorme gosto estar aos microfones da Rádio Gilão, trazendo um pouco da espiritualidade às ondas emissoras desta rádio e trazendo um pouco da paz dos céus a quem nos escuta. Hoje vamos ter por tema a incorporação. Estava prometido já há alguns meses abordarmos este tema. Tivemos, entretanto, outras alterações. É sempre oportuno. Hoje vamos começar a desfolhar o capítulo da incorporação. Hoje vamos, fazer uma nota introdutória, porque muito há para se dizer sobre este dom mediúnico. Bem, e vamos ao tema. Vamos aqui, como dissemos há pouco, debruçar-nos sobre o que é a incorporação, em que consiste, as várias formas de incorporação, mas contudo vamos começar pelo início. Sim, vamos ter etapas ao longo dos próximos tempos também. Exatamente. Ok. Em que consiste, a primeira grande pergunta que se coloca é: em que consiste a mediunidade de incorporação? É importante relembrar, de uma forma breve, o que é ser médium e o que é mediunidade, pois já o realizámos em programas anteriores e são sempre termos que devem estar presentes quando abordamos estes temas. Então, para relembrar, ser médium é todo o indivíduo que serve de meio de ponte entre a vida terrena e a vida espiritual, existindo em si a capacidade de comunicar ou fazer-se comunicável com os espíritos. A essa capacidade atribuímos-lhes o termo de mediunidade. Assim concluímos que só é médium a quem lhe foi atribuída mediunidade, o dom. No caso particular da mediunidade de incorporação, o médium não comunica com os espíritos. E aqui peço atenção aos nossos ouvintes. No caso particular da incorporação, o médium não comunica com os espíritos. Ao contrário do que acontece, como exemplo, com a mediunidade de visão, pois o médium comunica nessa forma de mediunidade. Pois como ouve ou vê e fala com os espíritos, então aí podemos dizer que o médium comunica. Como se acontecia, por exemplo, com os pastorinhos de Fátima. Ouviam Nossa Senhora, falavam, respondiam, comunicavam. Por sua vez, na mediunidade de incorporação, o médium faz-se comunicável, o que é diferente. Na incorporação, o médium faz-se comunicável, sublinho, com os espíritos, o que quer dizer o médium entrega o seu corpo para que ou vários espíritos comuniquem por via do seu invulcório terrestre, ou seja, por via do seu corpo. Os espíritos desencarnados, então, utilizam o corpo do médium para se expressar. Daí dizer-se que neste tipo de mediunidade o médium não comunica, mas sim faz-se comunicável com o plano espiritual. Neste processo do médium fazer-se comunicável com os espíritos é quando ocorre a incorporação. Então já fizemos aqui uma distinção entre o que é comunicar e o que é fazer-se comunicável. Aí está. Porque o médium serve sempre de ponte, mas numa vezes comunica e noutra faz comunicável. Agora surge-nos aqui outra pergunta. Então, como é que ocorre este processo de incorporação? Como é que isto se dá? Como é que ocorre este processo? Como é que este processo ocorre no corpo do médium? Então, vamos aqui começar... O médium fica totalmente aliado ou deixa-se utilizar? Exatamente. Vamos começar. Vamos a isso, João.
porque esta mediunidade é muito interessante, é uma das mais espantosas a nível para quem está a assistir, mas tem que ser explicada com detalhe para que se entenda. O processo de incorporação, primeiramente, inicia-se pela sensibilidade do médium, ou por outra forma de mediunidade que o médium possua, exemplo, visão ou audição, sabendo este que existe um ou vários espíritos que desejam incorporar naquele corpo, a fim de se expressarem. Essa sensibilidade no médium dá-se o nome de mediunidade sensitiva. Essa forma de mediunidade, a chamada mediunidade sensitiva, é nem mais do que o facto do médium sentir a presença dos espíritos junto de si, num espaço, junto a outra pessoa. É uma sensibilidade apurada. Essa forma de mediunidade está presente em todos os médiuns, muitas vezes, como mediunidade acessória ou complementar ao seu dom principal, com o objetivo, muitas vezes, de alerta espiritual. É através dessa forma de mediunidade que o médium sente que uma pessoa, um espaço, está mais fluídico ou mais denso espiritualmente. Voltando ao tema principal desta nossa explanação do que é a incorporação, podemos dizer que quase todos os médiuns de incorporação possuem mediunidade sensitiva, pois é através dela que sentem se um espírito quer passar, quer dizer então que quer incorporar no seu corpo. Ainda no que diz respeito à sensitividade, esta forma de mediunidade auxilia o médium de incorporação nos momentos prévios à incorporação, sabendo o médium de incorporação a que tipo de espírito vai emprestar o seu corpo para que este incorpore, pois, através da sensitividade, o médium de incorporação sente se a energia é fluida quer dizer leve, ou se é densa quer dizer pesada, ou se é fluida e forte, fluida e leve, densa e forte ou densa e leve. Então, vários modos, não é? Modos, porque fluida e leve, fluida e forte quer dizer é uma energia de paz, mas com grande força. É um irmão de grande força espiritual que está para entrar. Mas também pode ser fluida, dar muita paz, mas ser menos forte, quer dizer, é um irmão com menos luz, com menos ainda capacidades espirituais. Depois pode ser densa e forte, quer dizer, que é um espírito muito negativo que está ali. Okay. E pode ser densa e mais leve, quer dizer, pode ser um espírito ignorante, daí ser densa, mas não é tão forte, é apenas um irmãozinho ignorante que anda perdido. Por isso, os níveis de sensitividade são diferentes. A energia pode ser fluida e leve, fluida e forte, densa e forte, densa e leve. Esta captação sensitiva do que ocorre ao seu redor dá uma informação ao médium da classe de espírito que está para incorporar. Se é um espírito mais evoluído ou menos evoluído espiritualmente. Se é um espírito de luz ou um espírito ignorante. Dizem-nos os irmãos de luz que nunca se deve fazer uma divisão entre espíritos bons e espíritos maus, mas sim a divisão deve ser feita entre espíritos de luz que vivem em comunhão com as leis de Deus nosso Pai e espíritos ignorantes, pois ignoram as leis do amor, da caridade e da misericórdia do Criador. Então, ficou aqui bem claro que os irmãos de luz alertam-nos para que nós não possamos discriminar os espíritos entre bons e maus. A divisão deve ser feita entre ignorantes e de luz, porque não há espíritos maus, há espíritos que ignoram as leis do amor. E então, como os irmãos de luz e Deus Pai são misericórdia e amor pleno,
não querem tratar alguém como mau, mas sim como alguém que ignora as leis do amor, alguém que ainda não está sensibilizado para essas leis. Então, nunca se deve dizer espíritos maus, mas sim espíritos ignorantes, porque ignoram a misericórdia do Altíssimo. Voltando aqui ao nosso ponto, a sensitividade no processo de incorporação reveste-se de uma importância tal que, à medida que o médium pratica mais e mais o seu dom, poderá, antes de incorporar, sentir no seu corpo as sensações do espírito que está presente para incorporar. Exemplos: se um espírito de luz que sobre a terra recebeu os estigmas de Cristo nas suas mãos, poderá sentir o médium nas suas mãos, previamente à incorporação, essa sensação dos estigmas. Se foi um espírito que sobre a terra desprendeu, eu não gosto de dizer morte, devemos dizer desprendeu, devido ao tabagismo, poderá sentir o médium tosse ou dor aguda nas regiões dos pulmões. Se foi um espírito que sobre a terra promoveu a guerra, poderá sentir o médium incorporação uma sensação de ira. Ao contrário, se foi um espírito que desde a sua existência sempre viveu para o amor e pela misericórdia ao próximo, o médium de incorporação poderá sentir uma paz plena que percorre todo o seu corpo e o ambiente em que se encontra. É claro que esta sensitividade apurada que retrato nos exemplos atrás dá-se após um desenvolvimento mediúnico, pois nos inícios tais sensações não deverão ocorrer, pois poderia provocar pânico no médium e esse pânico poderia ser um obstáculo ao seu desenvolvimento. Como nosso irmão Jesus diz e dizia, é pelo fruto que se conhece a árvore. E como sabemos, cada um de nós possui um ou vários anjos da guarda, assim como um mentor ou vários mentores espirituais, então estes seres de luz, nos inícios do desenvolvimento mediúnico, não nos trazem espíritos demasiadamente ignorantes aos corpos dos médios de incorporação. Pelo contrário, primeiramente trazem espíritos de luz, porque se o objetivo é o médium se desenvolver, não é ter medo. Assim, nos inícios mediúnicos, se vierem espíritos com sensações demasiadamente negativas, é caso para o médium refletir se de facto deve continuar ou não no desenvolvimento e onde se está desenvolvendo, pois é pelo fruto que se conhece a árvore. Há muitas formas do médium se desenvolver, poderá haver muitos sítios onde o médium poderá se desenvolver, mas deve ter atenção a estes pormenores que eu aqui estou deixando. Espíritos de luz, no início do desenvolvimento, não trazem espíritos demasiadamente ignorantes aos corpos, porque isso poderia causar pavor e medo. E os espíritos de luz, se querem que ali esteja mais um benfeitor trabalhando na mediunidade, no início não podem dar medo. Tem que dar segurança a quem está se desenvolvendo. Então, se são energias negativas e demasiadamente negativas que possam vir, há que desconfiar do sítio onde está se desenvolvendo, da pessoa que está tentando desenvolver, ou até mesmo daqueles que se dizem mentores espirituais. A espiritualidade é muito bonita, mas é muito complexa. E de que maneira, não é? Para já é algo que não vemos. E requer um sexto sentido refinado e apurado. Estas palavras de Jesus, que é pelo fruto se conhece a árvore, tem muitas acessões. E o médium deve ter muito cuidado quando está desenvolvendo. Ou mesmo quando o médium está desenvolvendo, por si só, que pode acontecer, como foi o meu caso, se os espíritos pedirem coisas com uma energia má, ou utilizem palavras com uma energia bastante negativa, é caso para o médium somente desconfiar que aquele não é o caminho. Espíritos de luz procuram sempre a paz, o bem, o amor e a misericórdia. E esses espíritos vêm sempre acompanhados de uma energia de paz.
porque é a vibração energética onde eles estão. Então, aqui deixa este apelo aos médiuns para que estão em desenvolvimento, para que tomem atenção a estes pontos. Assim concluímos que a mediunidade sensitiva se reveste uma especial importância no processo de incorporação, pois através dela o médium antevê a que categoria de espíritos emprestará o seu corpo e assim decidir se deverá incorporar ou não. Agora já vimos que a sensitividade, o ser sensitivo é muito importante nestes momentos de incorporação, nos momentos prévios à incorporação, e agora vamos a outra situação prévia à incorporação que deve existir, que é o consentimento. Então agora vou desenvolver o consentimento no processo de incorporação. Outro aspecto muito relevante no processo de incorporação é o consentimento. Ao contrário do que sucede com outras mediunidades, como a da visão, a audição ou a sensitiva, em que o médium pode ver, ouvir ou sentir os espíritos em qualquer espaço, sítio, lugar ou em qualquer ocasião, sem que tenha a capacidade de dizer não, pois quando desenvolve o dom da audição ou da visão ou sensitivismo, não depende dele, e dele refiro-me ao médium a capacidade de ouvir, de ver ou de sentir. Depende sim da presença dos espíritos em qualquer lugar que esteja. Aí o médium não pode dizer agora não quero ver, ou agora não quero ouvir, ou agora não quero sentir, pois não pode decidir quando quer ver, ouvir ou sentir. É algo que não controla. Por sua vez, na mediunidade de incorporação, o médium tem que consentir que um outro espírito, por um curto espaço de tempo, incorpore no seu corpo, para se expressar e para que essa incorporação ocorra segundo as leis do Criador. Não deverá ser realizada quando os espíritos querem, nem a todo o tempo, nem em qualquer espaço ou situação. Assim, o médium, para consentir que um espírito incorpore, deverá ter a consciência de avaliar se é o momento indicado, se está num ambiente isento de vícios, se sente que os seus guias estão consigo e aprovando aquela incorporação, se o próprio médium está em condições físicas para suportar o desgaste energético da incorporação, e deverá ainda o médium avaliar o seu estado de espírito, pois se o médium estiver irritado, irado, zangado, de certo que os irmãos de luz não vão incorporar, pois estão em sintonias espirituais distintas. Estando o médium com esses sentimentos negativos em si, também não poderá incorporar espíritos ignorantes, pois a energia negativa do médium poderia igualmente agravar o estado emotivo do espírito que quer incorporar. A esta capacidade de incorporar, quando é o momento oportuno, indicado, é designado como um médium seguro, pois não incorpora quando os espíritos ignorantes desejam a toda e qualquer hora, em toda e qualquer situação, espaço ou lugar. Mas este, que se considera médium seguro, apenas incorpora quando dá o seu consentimento para tal. Tal situação não ocorre com os espíritos de luz, pois estes só demonstram vontade e o desejo de incorporar quando verificam se é o momento adequado ou não, realizando essa verificação os irmãos de luz através da sua sabedoria divina. Para se ser um médium de incorporação seguro, é necessário este ter uma força espiritual forte para se afirmar diante dos espíritos, estar isento de perturbações psicológicas, exemplo a depressão,
pois estas podem interferir no consentimento para espíritos poderem incorporar. Estar igualmente o médium com uma energia de paz e luz e de caridade, para que una a sua energia com a energia dos seus guias espirituais e assim estar mais fortalecido espiritualmente. Assim verificamos que é necessário o consentimento para que exista incorporação, pois se não existir consentimento por parte do médium, não estamos perante um caso de incorporação, mas sim de possessão espiritual. Então, já verificamos que se não houver consentimento, existe sim uma possessão espiritual. Então, já temos aqui vários elementos para o nosso estimado público refletir na sensitividade, elemento prévio à incorporação, no consentimento, o médium tem que consentir, e são dois elementos que antecedem a incorporação. O médium tem que sentir que há alguém para incorporar, por se não sentir, vai realizar um teatro, né? Tem que sentir. O sentir, a mediunidade sensitiva é a mais comum de todas. Quantas pessoas às vezes dizem: este ambiente está carregado, este ambiente está limpo, sentimos aqui bem. Isso é o sensitivismo, é o sexto sentido que nós temos. Mas isso é mediunidade. Não é o nosso corpo que sente, é a nossa alma que sente. Ok. E a nossa alma sente porque tem essa mediunidade. Na maioria dos casos, dos médiuns, funciona este dom como um dom acessório. O médium pode ser de visão ou de audição, não estar de imediato a ver o espírito porque ele está escondido em alguma parte, mas sente a energia dele no espaço onde eu quero que esteja. Comigo acontece muitas vezes, antes das pessoas entrarem para se consultar, eu estou sentado no meu gabinete e já estou sentindo que a pessoa que vem ser consultada ou que traz encosto ou traz bruxaria. Porquê? Porque a pessoa vem acompanhada. Vem acompanhada. Sim. Porquê? Porque a energia que vem já é diferente. Sim. Eu já estou recebendo, já estou sentindo essa percepção dessa situação que vem para eu tratar. Uhum. Quantas vezes eu vou à casa das pessoas benzer casas, benzer comércios, até animais, e eu primeiro digo às pessoas, antes de benzer ou de fumar as casas, de proceder à limpeza espiritual, vamos fazer uma passagem por toda a casa, por todo o espaço. Porquê? Porque os espíritos são muito astutos. Os espíritos ignorantes são muito astutos. E quando eles sabem que alguém vai lá para que aquele ambiente fique limpo, para que eles se retirem, tendem a esconder-se nos lugares mais inusitados. E então, embora, como se escondem, o médium não vê. Claro. Se estiver entre a placa e o telhado, o médium não vê. Mas se eu percorrer a casa toda, eu vou sentir onde é que ele está escondido. E é lá que eu começo a trabalhar com os irmãos de luz. É a partir desse sítio que se desenrolam as orações. É a partir dessa divisão. Quer dizer, é muito importante a sensitividade no médium. Porque a sensitividade, é como dizia aqui há pouco atrás, é um alerta. Serve de alerta. Para dizer-nos se a energia que está é densa, se a energia que está é leve, se é uma energia forte, se não é uma energia forte, se é um irmão de luz que vem, e depois essa sensitividade, à medida que o médium vai se desenvolvendo, vai se refinando. Porque para cada guia, o médium depois tem um toque, chamado o toque do médium. Quando vê uma certa entidade, o médium já sabe que é aquela entidade. Por exemplo, quando vê Santo António, eu, embora possa não o ver ou ouvir por vezes, mas já sei que ele está, por certos toques que me dá na minha sensitividade. Logo tinha que ser Santo António. Quando é o meu pai, por exemplo, que é um espírito também que me acompanha para trabalhar, eu sei logo onde é que ele está. Porque o toque é diferente. Aí está a sensitividade. E como este exemplo, muitos outros. Quando é o Dr. Sousa Martins para trabalhar comigo, eu sei logo que é. Para já, as feições do meu rosto por vezes mudam. E sinto logo a energia. Porque cada espírito tem a sua energia. E à medida que vamos refinar, à medida que vamos desenvolvendo a mediunidade,
este refinamento vai acontecendo, mas isto é gradual. Isto não se adquire de um dia para o outro, é gradual. À medida que vamos nos desenvolvendo, isto vai sucedendo. Então, aqui fica claro que a sensitividade é muito importante. E depois o consentimento. Os irmãos de luz não vão querer incorporar em qualquer espaço, ou em qualquer lugar, ou em qualquer momento. Sabem, através da sua imensa luz, quais são o momento indicado para tal. E os ignorantes, por vezes, poderão querer incorporar em qualquer situação, em qualquer espaço. E aí o médium tem que ser um médium seguro para dizer, agora não é o momento. Quando eu estiver num ambiente propício à incorporação, eu deixo de passar. Porque senão, o médium torna-se um joguete na mão dos espíritos. Não pode. E não pode. O médium nunca pode ser um médium na mão dos espíritos. O médium tem que manter uma posição firme. Por isso é que Santo António dizia, nos inícios, e continua dizendo, disciplina e muita disciplina nos médiuns. Porque sem disciplina não pode haver mediunidade. Se o médium não tiver disciplina, se não tiver esta segurança que eu falo, o médium torna-se um joguete. Claro. E aí anda de mão em mão na mão dos espíritos ignorantes e aí perde-se o controle das situações. Então, consentimento e sensitivismo muito importantes nos momentos que antecedem a incorporação. Para o próximo programa vamos desenvolver a possessão e a diferença entre possessão e incorporação. Porque embora sejam idênticas, mas há as suas diferenças. Em novembro voltaremos para o nosso apontamento para o mês seguinte, não é? Seguinte, exatamente. Com as previsões para dezembro. Para dezembro e desenvolvendo este tema da incorporação, contudo na parte da possessão. Bem, para quem nos ouve a primeira vez, saiba que este nosso apontamento é mensal, já decorre há uns bons meses a esta parte, e que todos os apontamentos estão disponíveis nas nossas redes sociais e das próprias redes sociais do próprio João Correia Tarólogo, conhecido como o Santo do Algarve. Até ao próximo mês. Até ao próximo mês. É enviar aqui um abraço afetuoso a todos os nossos ouvintes e nestes dias em que nos despedimos do nosso querido Marco Paulo, esta voz que nos acompanhou por tantos e tantos anos, que marcou décadas e gerações, deixar aqui um abraço a todos os fãs e pedir a Deus, com a certeza que recebeu Marco Paulo num sítio bonito, porque era um homem de fé e que de certo haverá espetáculo no céu e que estará cantando a Nossa Senhora para Maria Santíssima e todos os santos anjos. Glória à sua alma e que Deus lhe dê um divino lugar, que lhe dê um lugar tão bom quanto as alegrias que nos deu através das suas canções. Obrigada, João. Até breve. Até breve. Até o próximo mês. E que os céus nos abençoem. Rádio Gilão. Para sintonizar, navegando